Então nessa época agora, apesar da tragédia, das mortes, das contaminações, desemprego, apesar de todas as notícias ruins, nós sabemos que as pessoas estão mais abertas e disponíveis para estudar a Bíblia, né, com o coração mole para Deus. Mas eu queria falar um pouquinho sobre as estatísticas do coronavírus no mundo, no Brasil também. Então, no mundo todo, até agora, foram registrados 3 milhões, aproximadamente, de casos confirmados do Covid-19 no mundo inteiro, com 203 mil mortes e 823 mil recuperações. E o Brasil, ele é o 11º da lista, né, de ranking de contaminação, com quase 60 mil casos e um pouco mais de 4 mil mortes. Só que você olha para as estatísticas e fica impactado, né, vendo o quão inédito é isso, né, o quanto que é impactante. Só que o que a estatística não conta é quantas pessoas tornaram seu coração mole para Deus depois da pandemia, por causa das consequências marcantes da quarentena e da doença. Então, no mundo todo, hoje em dia, tem muita gente aberta à palavra de Deus. Está tendo muitos batismos lá em São Paulo, teve um batismo agora em Campinas, amém? E aqui no Rio de Janeiro não é diferente. Nós estamos tendo batismos. Hoje é dia de salvação, amém? Zé Ronaldo e Jaciara vão ser parte da família de Deus. Mas o que significa ter um coração mole para Deus? Por que essa situação deixou o coração das pessoas mais suscetível a buscar a Deus? E hoje, o seu coração está mole ou está duro para Deus? A gente vai entender o que significa isso. Então o título de hoje é Coração Mole para Deus. Vamos para Marcos 6, versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À outra madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles, fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Então, o que a gente vê aqui? Jesus estava andando sobre as águas, um milagre aqui, algo impossível de se fazer, e os discípulos ficaram espantados, não? Pensaram que ele fosse um fantasma. Estavam impactados com algo que eles nunca viram na vida. E aí Jesus fala, não, calma, não é um fantasma não, sou eu, né? Eu, Jesus, não tenho medo. E aí ele subiu para o barco junto com eles, e eles ainda estavam atônitos, perplexos, porque eles, fala aqui, não tinham entendido o milagre dos pães. Então o contexto aqui, Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães, se você ler do versículo 30 até o versículo 44. E a Bíblia fala aqui que o coração deles estava endurecido. Então, não entenderam o milagre dos pães. O coração deles estava duro, Jesus fez o impossível, no entanto eles estavam sem esperança. O que significa o milagre dos pães? O milagre dos pães significa que nada é impossível. Deus pegou um punhado de pães e peixes e multiplicou para 5.000 pessoas. Então você pode imaginar aqui o que é isso? Ele fez algo impossível. E logo depois Jesus andou nas águas. Então, mesmo com todos esses milagres, eles ainda não conseguiam acreditar em Jesus. Eles não tinham fé em Jesus. Então, você pode até estar comprometido como discípulo, como eles eram bem comprometidos. No entanto, ter o coração duro. Esses discípulos, os apóstolos, eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Deixaram a pesca, deixaram a família, deixaram
a cidade natal deles para poder evangelizar o mundo. Então, muito comprometidos. No entanto, ainda assim estavam com o coração duro. E eu acho que, como discípulos aqui na igreja do Rio de Janeiro, eu até vejo que somos compromissados. Mas muitos de nós temos, muitas vezes, coração duro para Deus. Porque muitas vezes passamos por dificuldades, mas não acreditamos que Jesus pode fazer um milagre. Podemos ter tempos com Deus, podemos estar evangelizando, podemos ter todo esse compromisso, mas ainda assim estar com o coração duro. Tem mais uma passagem, em Marcos capítulo 8, versículo 1, que Jesus multiplica os pães de novo. Ele faz um segundo milagre dos pães. Vamos ler aqui. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se sentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente por eles, e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Então, o que acontece aqui nesse trecho? Jesus, novamente, está numa situação em que ele vê uma multidão faminta, tem compaixão dela e ele quer alimentar todos eles. Só que a quantidade de comida que eles tinham era muito pequena. Eles tinham 7 pedaços de pães para 4.000 pessoas que estavam presentes. E aí Jesus, com essa pequena quantidade de pães, algumas quantidades de peixes pequenos também, ele foi repartindo entre as pessoas e esses recursos foram se multiplicando de tal forma que todo mundo comeu e ficou satisfeito. Amém? Então aqui a gente vê o segundo milagre da multiplicação. Mas olha o que acontece na continuação. Vamos ali para o versículo 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele disse: Vocês ainda não entendem? Então olha só o que acontece aqui. Os discípulos tinham esquecido de levar pão, só tinha um único pão com eles e foram viajar de barco. E aí Jesus fala espiritualmente sobre o fermento dos fariseus. Não está falando de fermento físico, ele está falando sobre a hipocrisia dos fariseus, fazendo uma analogia. Ele fala: olha, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Só que aí os discípulos, ao invés de pensar espiritualmente, eles começam a pensar materialmente. E eles discutiam entre si: ele está falando isso porque não temos pão. E aí eles estavam desesperados porque achavam que iam passar fome. E aí Jesus repreende eles, perguntando: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Vocês ainda não compreenderam, não entenderam a questão? Vocês estão com o coração endurecido? Vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos mas não ouvem? Vocês não se lembram, vocês já se esqueceram? Eu precisei fazer 2 milagres da multiplicação dos pães. Vocês ainda acham que um pão não é suficiente para vocês?
Querendo dizer, vocês não acham que eu posso pegar esse pão e multiplicar para 12 para que vocês comam? Se eu multipliquei para 5.000 na primeira multiplicação e 4.000 na segunda, eu não posso multiplicar para 12 pessoas? Vocês não entenderam que eu posso fazer o impossível? Não entenderam que eu sou capaz de fazer milagres pelo poder de Deus? E aqui Jesus fica indignado. E a Bíblia fala que eles estavam com o coração duro. Os discípulos ainda não acreditavam que Jesus podia fazer milagres. Então, em conclusão, olhando essas passagens, o que significa estar com o coração duro? Estar com o coração duro significa não crer que Jesus pode fazer milagres. Ou seja, não crer que Jesus pode fazer o impossível na sua vida. Como você sabe se você está com o coração duro? Você pode se perguntar se você fica surpreso quando vê milagres. E quais são os milagres modernos? Principalmente conversões. Quando uma pessoa abandona a sua vida de pecados, quando ela segue Jesus, faz Jesus seu Senhor e Salvador e se batiza, isso é um verdadeiro milagre. Isso é impossível. É impossível você sozinho abandonar os pecados. Só com o poder de Deus, com o poder da cruz de Cristo, que você consegue vencer os pecados. Então, a pessoa que tem coração duro, ela fica surpresa. Nossa, está tendo batismo no mundo inteiro, está tendo muitos estudos bíblicos, muitas pessoas estão se tornando discípulos. E aí você olha para isso e você fica atônito, você fica perplexo. Uau, que incrível! Que bom, né? Que incrível que alguém se batizou, estava tão difícil, eu estava estudando a Bíblia com um monte de gente, chamando muitas pessoas, mas ninguém estava aberto. Mas agora, de repente, temos finalmente um batismo. E aí isso mostra que você está com o coração duro. Porque, na verdade, é esperado que Deus faça isso, amém? A gente não pode ficar perplexo quando Deus faz um milagre. Tem que ser algo esperado. Então, quando eu vejo um monte de batismo acontecendo, eu penso assim, eu já esperava, né? Deus, Ele tem poder para fazer isso, fez no passado, está fazendo agora e vai fazer de novo. No primeiro século, o mundo inteiro foi evangelizado. Você acha que não é possível hoje em dia? Claro que é. Então, você não pode ficar admirado, surpreso quando você vê batismo, porque é esperado, amém? Se você fica surpreso, é porque você não estava esperando por isso. Mas uma pessoa que tem fé espera por milagres, amém? Eu não fico surpreso com o batismo do seu Ronaldo da Josiara. Não me surpreende. Eu não olho e falo, nossa, que inédito, que incrível, olha só, a família inteira da Evelyn está se batizando. Já se batizou, além dela, a irmã, se batizou o primo, agora vai batizar os pais, o pai do Maxwell e a mãe também querem estudar a Bíblia. Entendeu? Amigas e amigos desse casal estão estudando a Bíblia também. Então, você olha para isso, você fica surpreso, você fica perplexo, mas não é nada além do esperado, amém? Porque eu sei que Deus está conosco. Se Deus está conosco, Ele vai fazer coisas grandiosas, vai fazer coisas que parecem impossíveis aos olhos dos homens e mesmo aos olhos dos discípulos. Nós temos que crer, irmãos, de uma vez por todas, que sim, Deus pode fazer qualquer milagre. Não fica surpreso, não fica admirado, porque nós confiamos em Deus, amém? Então, o momento que eu mais estou animado é quando as coisas estão difíceis. Quando as coisas estão ruins, aí eu sei que Deus vai mudar a situação, amém? Aí eu fico animado, fico admirado com Deus, com meus tempos com Deus, porque eu sei que a minha fé e a fé de vocês vai fazer Deus agir pela igreja, amém? Então, vamos tomar essa lição, não vamos ficar surpresos com os milagres. Que nem os discípulos, né? Eles ficaram atônitos quando viram Jesus andando nas águas, ficaram perplexos quando Ele multiplicou os pães, mas quando precisou crer no milagre de novo, eles não creram. Então, Deus pode fazer qualquer coisa, amém? Então, o coração mole não é um coração só comprometido. Além de ser comprometido com o tempo com Deus, com o evangelismo, com a obra de Deus, também tem que ser um coração que crê que Deus pode fazer o impossível, amém? Vamos agora para Marcos, capítulo 16, versículo 14, ver mais uma ocasião em que a Bíblia diz que os discípulos estavam com o coração endurecido. Marcos 16, 14. Aqui Jesus tinha morrido, Ele ressuscitou no terceiro dia e apareceu para Maria Madalena e depois para os outros discípulos.
Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Aqui você vê aqueles mesmos discípulos que ficaram perplexos com Jesus andando nas águas, aqueles mesmos discípulos que ficaram perplexos com o primeiro e o segundo milagre da multiplicação dos pães. Aqui eles estão perplexos de ver Jesus ressurreto. Ainda que Jesus tinha deixado claro que isso ia acontecer muitas vezes no seu ministério. Ele até ressuscitou Lázaro dos mortos. Ele ressuscitou o filho de uma viúva em Naim dos mortos. Jesus ressuscitou pessoas dos mortos. Você acha que não era capaz de ressuscitar ele mesmo também? Deus tem esse poder. E ele profetizou várias vezes, mas os discípulos não deram ouvidos. E quando viram o milagre, ficaram perplexos. Então eles nem sequer acreditaram quando Maria Madalena falou que viu Jesus ressurreto. Eles não foram capazes de crer. Tomé precisou tocar em Jesus, tocar nas chagas, nas feridas dele, no lado, nos punhos, para ver que Jesus em carne e osso havia ressuscitado dos mortos. Então, irmãos, impressionante. Os discípulos, os 11 apóstolos estavam com o coração duro, até mesmo quando Jesus ressuscitou dos mortos. Então, durante toda a vida de Jesus, ele teve um grupo de discípulos que estavam com o coração duro. Mas olha o que esses discípulos de coração duro fariam depois. Versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Uau! Jesus confia nesses discípulos de coração duro, amém? E olha a missão que Jesus dá para eles. Olha, eu sei que vocês estão incrédulos, com o coração duro, mas vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Evangelizem o mundo inteiro em uma só geração. E quem crer e for batizado será salvo. Então Jesus aqui, ele comissiona seus 11 discípulos para fazer discípulos de todas as nações, amém? Então esses mesmos corações duros evangelizaram o mundo inteiro. Se você ler o livro de Atos e as cartas de Paulo, você vai concluir que eles foram bem-sucedidos nessa missão. Eles se arrependeram da dureza de coração. Finalmente, o coração deles estava mole. E eles creram no poder de Deus para fazer o impossível. E o que é o impossível? Salvar o mundo naquela geração. Amém? Então, irmãos, nós também temos um plano. Um plano para evangelizar o mundo inteiro, como aqui em Marcos 16. Qual que é esse plano? É o plano Coroa de Espinhos. É um projeto que nós temos para chegar em todos os continentes, em todas as nações. Amém? Então, o projeto Coroa de Espinhos, se você desenhar no mapa pontos, em que ligar esses pontos vão estar em cidades, as principais cidades do mundo, de acordo com um certo critério. E se você ligar esses pontos, vai aparecer uma coroa de espinhos. Né? A coroa de espinhos que Jesus usou na cruz. Então, o que se refere? Né? Essas 12 principais cidades, elas são São Paulo, México, Los Angeles, Londres, Paris, Manila, nas Filipinas, Dubai, nos Emirados Árabes, Lagos, na Nigéria, etc. E aí, você envia missões para essas cidades, e essas cidades ficam responsáveis por evangelizar a sua própria nação e também as nações vizinhas. Então, São Paulo é uma dessas cidades. Ele recebeu a missão em 2011, e aí foi enviando missões para outros lugares. Enviou, por exemplo, Lima, no Peru, amém? Bogotá, na Colômbia. Enviou também na própria nação, no caso Campinas, em São Paulo, e aqui também no Rio de Janeiro. Isso foi no ano de 2016, amém? Então, o projeto Coroa de Espinhos é para a gente chegar em todas as nações. Nós vamos para Minas Gerais, vamos para o Rio Grande do Sul, para Goiás, vamos para o Nordeste, para o Norte, vamos para todos os lugares, amém? E temos que estar animados com essa missão. Então não importa se você está com o coração duro, se você não crê no impossível, você pode mudar, amém? Você pode amolecer seu coração e começar a crer no poder infinito de Jesus. Então, irmãos, nós não podemos só ter fé de que Deus existe.
nós temos que acreditar também que esse Deus pode fazer o impossível, amém? Então, vamos vencer a barreira da incredulidade. Se você está incrédulo, eu quero te animar, que os discípulos no primeiro século também estavam. Mas você pode superar com Deus, amém? Aqui tem uma forma bíblica de você criar fé. Como você cria fé se você não tem? Como você se arrepende da falta de fé? Porque fé não é algo fácil. Exige muita espiritualidade você ter fé. Vamos aqui para 1 Samuel 17, 32 ao 37. Nós vamos ver uma maneira incrível de gerar fé. 1 Samuel 17, 32. O contexto aqui, Davi estava enfrentando Golias. E ele chega para Saul e pede para, ir para a linha de batalha para poder confrontar esse gigante filisteu. E Golias era muito bem treinado desde a mocidade. Ele era um homem muito hábil na guerra. Então era muito difícil enfrentar. Tanto que os israelitas fugiam de medo quando Golias confrontava e desafiava as autoridades de Israel. Então vamos lá. 1 Samuel 17, 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Respondeu Saul: não tem condições de lutar contra esse filisteu. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Aqui Davi tinha um desafio muito grande, que era enfrentar Golias. E ele, olha só, você acha que ele estava com o coração duro aqui? Certamente não. Ele estava com fé. Ele tinha certeza que iria vencer a batalha, mesmo sendo de pequena estatura e não ter experiência nenhuma com guerra. E Golias ser um cara gigante, cheio de armadura, com escudeiro, e ser um homem tão ameaçador. Apesar de tudo isso, Davi não teve medo, ele só tinha fé. Mas você viu aqui o que deu fé para Davi? Foi o passado dele. Ele buscou fé no passado. Ele lembrou as glórias que Deus deu para ele, as vitórias que Deus deu, os milagres que Deus fez. E aí isso inspirou para ter fé para os desafios futuros. Qual foi essa vitória? Davi, apesar de não ser um guerreiro, ele era um pastor de ovelhas. Então ele cuidava das suas ovelhinhas e ele dava a sua vida pelas ovelhas. Por quê? Quando aparecia uma ameaça, um urso, um leão, Davi ia contra esse urso, contra esse leão, dava golpes, pegava pela juba, matava ou afugentava esses animais e tirava da boca a ovelhinha. Então Davi salvava suas ovelhas indefesas porque ele tinha fé em Deus, amém? Era a profissão dele. Então, olha só, não sei se você já tem lutado contra um urso na sua vida, mas não é fácil lutar com um urso. Até tem alguns vídeos no YouTube que mostram como fazer isso, né? O urso ele vem e ele te dá um abraço, ele estrangula você, né? Aí ele enfia as garras dele na sua costela e te mata. Então, quando o urso vem te abraçar, o que você faz? Você pega uma faca e enfia na barriga dele. É assim que você luta contra um urso. Não é fácil lutar contra ursos, tá? Graças a Deus aqui no Brasil não tem. Nos Estados Unidos tem urso, tá? Tem alguns lugares que você precisa saber disso. Mas, Davi, ele não quis saber. Ele confiou em Deus e venceu um urso e um leão, amém? Então esse mesmo Deus que fez ele vencer urso e leão, não é o mesmo Deus que vai fazer vencer um homem de quase 3 metros de altura? Para pensar. Davi estava imaginando, nossa, então o mesmo Deus que deu vitória no passado vai dar vitória no futuro, amém? Então o que você precisa fazer para ter fé? Lembra que Deus já tem abençoado você até hoje. Lembra as coisas impossíveis que Deus fez na sua vida. Lembra dos milagres.
Se Deus fez milagres, inclusive na igreja também, olha só, a gente tem quase 40 discípulos. Isso é incrível, amém? Só esse ano. Quantos batismos? Quase uma dezena de batismos já. Restaurações, você vê isso no movimento inteiro. Então esse mesmo Deus que nos deu vitória, através dos batismos, vai dar vitória também no futuro. Então sempre pensa isso, lembra que Deus já tem feito coisas incríveis, não tem por que pensar que Ele não vai fazer amanhã também, amém? Então, irmãos, nessa quarentena, quais foram nossas vitórias? A Débora se batizou logo na primeira semana do coronavírus, depois o Davi, uma semana seguinte, o Maxo foi batizado outra semana depois, e hoje Jaciara e seu Ronaldo serão batizados, amém? Então, vamos ter muito mais batismos daqui pra frente. E eu fiquei muito animado com o estudo que eu e o Ismael fizemos ontem com o Renan. O Renan, que é de São Gonçalo, e foi um estudo sobre os dons do Espírito Santo, e ele se mostrou muito convicto, amém? Se Deus permitir, ainda nessa semana, ele também será batizado. Ele já expressou para nós que ele quer, amém? Ele está super animado. Onde ele vai se batizar, a gente vai ver depois, porque ele mora em São Gonçalo, está tudo isolado lá também. Não sei como, mas Deus vai providenciar uma saída, amém? A gente vai batizar. Então, irmãos, eu tô muito animado com o que Deus vai fazer. Estou cheio de fé. Por quê? Porque Deus já tem nos abençoado bastante. E não vai ser diferente daqui para frente, amém? Use as vitórias do passado para te inspirar fé para o futuro. E assim nós vamos evangelizar o Rio de Janeiro inteiro, Niterói inteira e o estado, amém? Vamos pegar 3 pontos. Para o primeiro ponto, vamos para Isaías 49, do 15 ao 16. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Aqui fala que o amor de Deus é maior do que qualquer coisa. Deus é um pai incrível. Olha o que ele diz aqui. Assim como uma mãe, ela não se esquece do seu filho que ainda mama. Apesar que tem algumas que podem esquecer, Deus nunca se esquecerá dos seus filhos, amém? Fala que quem tem compaixão, fala que Ele nunca vai se esquecer de você. E até gravou você na palma das mãos dele, como se fosse uma tatuagem. Então Ele nunca vai esquecer. A ideia da tatuagem é essa. Tatuagem não dá para apagar, a não ser com laser, né? Mas você sempre vai lembrar. Se algo está tatuado no seu corpo, você sempre vai olhar para isso e lembrar. Então Deus, é assim que Ele vê você. Como se estivesse tatuado nas palmas das mãos dele. Ele vai ter compaixão, nunca vai esquecer de você. Então o nosso primeiro ponto de hoje é: tenha fé por si mesmo. Tenha fé por si mesmo. Então, imagina o seguinte, que Deus ama você, você é incrível para Deus, amém? Deus olha para você como um filho. Ele te ama de todo o coração, você pode ter certeza disso. E Ele quer que você seja salvo. Só que o que acontece? Muitas vezes temos insegurança, culpa, baixa autoestima. E o segredo aqui é você parar de se enxergar dessa forma e se enxergar como Deus te vê. Deus não vê você como alguém inferior, como alguém que é horrível, terrível, ainda que nós somos pecadores. Se você tem um coração de buscar Deus, Ele vai ver você como alguém incrível. Ele vê como você pode ser no futuro e não como você tem sido agora. E como Deus te vê como um homem incrível de Deus, um discípulo fiel, amém? Então entenda isso, Deus ama você. Eu tinha um coração muito duro no passado, eu era muito inseguro, tinha muita baixa autoestima, buscava a aprovação das pessoas por meio do curso que eu fazia física numa universidade lá em São Paulo, e eu gostava de ser o melhor da sala. Eu procurava tirar as melhores notas, porque eu gostava desse respeito, dessa reputação perante as pessoas. Mas, apesar dessa arrogância, era uma forma de mostrar também minha insegurança. Então, porque eu não buscava a aprovação de Deus, eu buscava das pessoas, eu precisava disso. Eu precisava de aprovação social, porque eu mesmo não me aprovava. Hoje eu entendo que eu era assim. Só que quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando me mostraram a palavra de Deus, aí eu pude mudar. Eu pude entender que Deus me ama bastante. Né? Como um filho
diz aqui, né? Ele tem compaixão de mim. Ele me vê como alguém incrível. Então assim que a gente precisa se ver, irmãos. Precisamos nos ver como Deus nos vê. Deus ama você. Tenha um amor próprio, não no sentido egoísta, mas no sentido de querer estar perto de Deus. Amém? Segunda coisa, Romanos 4,17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele, Abraão, é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Então, aqui o que nós vemos? É uma referência a Abraão, né? Ele era pai de muitas nações, ele é até visto como pai da fé, porque ele cria muito em Deus. E olha só, fala aqui que o Deus que dá vida aos mortos, e ele chama à existência coisas que não existem como se existissem. Então, o segundo ponto de hoje é ter fé em outros irmãos. Então, além de ter fé em si mesmo, você precisa ter fé em outros irmãos. Muitas vezes, quando a gente vê pessoas inseguras na igreja, o que nós fazemos? Nós inspiramos ela, certo? Nós chegamos lá e damos visão para essa pessoa. Por quê? Na opinião dela, ela é horrível. Ela é insegura, então ela vai se ver de uma forma muito menor do que deveria. Ela não vai se ver daquela forma que nós vimos em Isaías 49, como alguém amado por Deus. Ela se vê uma pessoa terrível, porque ela é insegura. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos mostrar para ela que Deus é incrível e que ama a vida dela. Precisamos inspirar. Aqui fala, Deus chama coisas que não existem como se existissem. Então se falar assim, olha irmão, eu sei que hoje você se vê dessa forma, mas com Deus você pode mudar o seu pecado. Você pode vencer a amargura, você pode vencer a impureza, você pode vencer a mentira. Então não fica se sentindo desanimado. Então, se hoje existe um discípulo terrível, amanhã vai ser um discípulo que superou todos esses pecados, amém? Deus vai chamar à existência esse discípulo que para você não existe. Então você precisa inspirar as pessoas, amém? No reino, tudo é por amor. No trabalho não, no trabalho, no mundo profissional, é tudo por desempenho, não é assim? Se você faz o seu trabalho bem, você é promovido. Se faz mal, você é rebaixado ou até demitido. Mas no reino de Deus não é por desempenho, é por amor. É essa chave que nós precisamos entender na igreja. Isso aqui não é uma empresa, isso aqui é uma família, amém? A gente se ama. Então para você inspirar o outro a vencer a insegurança, anima ele. Nada é por desempenho, é por Deus. Então você é incrível, amém? Você é um irmão incrível para Deus. Então você tem que acreditar que os discípulos podem mudar qualquer coisa. Você precisa dizer, você não é assim. Você pode ter sido assim, pecaminoso por um tempo, mas no futuro será diferente, amém? Então muito importante mostrar que qualquer pessoa pode mudar e que você confia na mudança do discípulo. Então muito importante ter fé pelos irmãos, amém? E a terceira coisa é ter fé nos não cristãos. Tá? Ter fé por si mesmo, ter fé pelos irmãos e ter fé pelos não cristãos. Como fazer isso? João capítulo 4, versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegra juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então aqui Jesus estava sem comer, os discípulos chegam para ele e falam, mestre, come alguma coisa. E aí Jesus responde, eu tenho uma coisa para comer que vocês não conhecem.
Talvez Jesus tinha ali uma barra de Kit Kat, talvez uma barra de Whey Protein. O que ele tinha ali que ninguém conhecia? O que Jesus tinha para comer é fazer a vontade de Deus, amém? Era isso que Jesus se alimentava. Então ele fala aqui que minha fome é fazer discípulos. Essa é a sua fome hoje? Você está animado para salvar o mundo inteiro? Vamos ter o mesmo sonho de Jesus, amém? Vamos ter fé pelos não cristãos. E Jesus fala algo incrível. Olha, vocês dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita. E aqui está se referindo à Páscoa, tá? 4 meses depois haveria a Páscoa. Na Páscoa, depois tem o Pentecoste, que é a festa da colheita. Então, eles estavam falando que a colheita estava por vir. Mas Jesus diz, não, agora é a colheita. Não a colheita de grãos, não a colheita de cereais, mas a colheita de pessoas sendo salvas, amém? Discípulos. Ele fala, olha, a colheita já está pronta. Vejam os campos, estão maduros para a colheita, amém? Então, aí fala, aquele que semeia, aquele que colhe. Então, o que semeia é aquele que compartilha a fé, o que rega é aquele que faz os estudos bíblicos, e o que colhe é o próprio Deus, amém? Deus salva as pessoas por meio do batismo. Então, irmãos, nosso plano como igreja é evangelizar, é compartilhar a nossa fé. O desafio que eu quero te dar é exatamente esse. Chama pessoas para estudar a Bíblia. Se você está nos visitando aqui, assistindo essa live, esse culto online, eu quero inspirar você a marcar um estudo com a pessoa que divulgou para você, a pessoa que te chamou. Se você se convidou, ninguém te chamou, você simplesmente veio parar aqui, você pode entrar em contato por meio do Facebook, tá? Falar por mensagem. Nós vamos marcar um estudo bíblico com você, amém? Então, não deixe de marcar esse estudo. Você que está nos visitando. Se você já está fazendo os estudos, continua, amém? Cumpre os desafios para você poder se batizar, ser salvo que nem o Ronaldo e a Jaciara, amém? Então, muito importante, irmãos, nós termos em mente isso, que a colheita está pronta. A gente pensa, não, quando voltar da quarentena, aí eu vou evangelizar radicalmente. Aí eu vou chamar muitas pessoas. Não espera a situação mudar para você mudar o coração. Mude seu coração, independente da situação. E aí depois a situação vai mudar, amém? Então, aproveita agora. É difícil, porque você está isolado, mas usa a internet. Chama pessoas no WhatsApp, no Facebook, sua família, seus vizinhos. No mercado mesmo, o mercado dá para ir ainda. Chama pessoas para estudar a Bíblia, amém? Então, temos que acreditar, irmãos, que Jesus pode fazer o impossível. Pergunta para finalizar. Você tem um coração duro? Agora que você sabe o que significa essa palavra, você perde a fé depois que as pessoas desistem de estudar a Bíblia? Vamos parar de coração duro, amém? Tenha fé em Deus e tenha altas expectativas de milagres. Não fica surpreso com pessoas estudando a Bíblia. Não fica surpreso com os milagres. Considera algo já esperado, amém? Você pode ser totalmente comprometido. Você pode ser um discípulo que faz muita coisa, trabalha árduo, mas mesmo assim, apesar disso, você pode ter um coração duro por não acreditar nos milagres de Deus. Então vamos tomar essa decisão de ter um coração mole para nosso Deus e acreditar em si mesmo, entender que Deus ama você de todo o coração, você é especial, entender que nós precisamos inspirar os irmãos a ter essa visão também para a vida deles. Deus chama a existência coisas que não existem. Então o irmão virtuoso, o irmão puro, o irmão honesto, o irmão humilde, que não existe ainda, vai começar a existir depois do arrependimento, amém? E terceiro, ter fé pelos não cristãos. Tem muitas pessoas que estão com o coração quebrantado, perdidas em seus pecados, só esperando para você chamar para estudar a Bíblia. Então vamos ter um coração mole para Deus e para Ele seja a glória. Amém.